Boa noite, bem-vindos. Estamos dando início a mais um estudo das quartas com Emmanuel, até o nosso querido Davi, que está aqui conosco esta noite, poder voltar e retomar aí, né, as quartas dos estudos com ele. Por enquanto, ficaremos nas quartas com Emmanuel. Bem-vindos, tá? Vou passar a palavra à nossa irmã Maria de Lourdes para fazer a oração inicial. Obrigada, Jesus. Amém. Semana. Envolvidos com esses amigos espirituais que tanto têm nos abraçado, nos envolvido, para que as reuniões aconteçam da melhor maneira. Os debates, as conversas, os aprendizados, as aberturas que temos para discutir aquilo que estamos aprendendo, abrindo ainda mais os nossos corações para amar, para entender o outro, para entender nós mesmos e para compreender que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando, e que nós estamos te pedindo, Senhor, fique conosco esta noite uma vez mais, com os teus mensageiros que têm nos unidos nessa força maior, para que possamos estar aqui toda semana aprendendo um tanto mais do grandioso amor do Pai. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Lourdes, pela linda prece, como diz Maria. Temos belíssimas orações aqui. Temos um grupo muito bom, faz orações muito boas. Gente, olha só. Eu tenho um ajudante que transmite slide, que ele não está aí hoje, mas eu vou quebrar um galho aqui mesmo, tá? Através. Então, não vai ficar a projeção bonitinha da leitura igual a do Júnior, tá? Porque o chefe é top, né? E nós a gente tem. Vamos quebrar o galho aqui com o que tem, tá? Mas eu já deixei separado, deixa eu ver se vai. Aqui, ó, já está aqui. A leitura da nossa noite é antes de servir. Então, vai ficar pequenininho, mas aí eu leio aqui, não tem problema. Hoje a minha voz está boa. É que se eu projetar a tela inteira, some, daí se cai a conexão eu não vejo, tá? Hoje nós vamos falar do capítulo 4 do livro Pão Nosso com Emmanuel. Então, como que é o nosso esquema aqui? Que a gente faz nas quartas com Emmanuel? A gente faz a leitura, depois, antes de começar a fazer a explicação da própria parte do Emmanuel, a gente começa por essa citação do versículo do Evangelho. Então, eu procuro contextualizar na Bíblia, onde ele está, dentro da leitura da Bíblia que a gente está fazendo aqui, nada aprofundada, porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, humildemente, já até me coloco aqui e falo assim, olha, a minha proposta é assim, tem uma frase do Mateus, capítulo 20, versículo 28, eu busco ali o contexto desta frase, no geral dos versículos. E aí a gente procede eu levanto algumas questões de uma interpretação que eu vou fazendo da leitura do Emmanuel e depois eu vou abrindo para a gente dar continuidade aos debates, às questões. No entanto, enquanto eu estiver lendo e estiver explicando, se vocês quiserem abrir o áudio e falar à vontade, vocês sabem que aqui a gente está dialogando, tá bom? Então, olha só, antes de servir, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados.
A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufruto horário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podemos começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Eu vou voltar aqui para a gente fazer os comentários. Dentre as questões que Emmanuel nos coloca, semana passada falamos do arado, né? Hoje nós vamos... Ele vai falar de servir, ele vai falar do trabalho, mas o título é muito importante, porque ele diz antes de servir. Então tem que ter um preparo, né? Eu fico refletindo para interpretar com vocês até esse título, antes de servir. Então ele propõe que a gente trabalhe servindo, mas ele quer que a gente, antes de servir, venha um título. Então vamos lá. A citação de Jesus em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, que está ali, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu pesquisei aqui no Evangelho, não é no Evangelho na Bíblia, não no Evangelho segundo o Espiritismo, para pegar o contexto dessa frase. E o versículo 28, né, o assunto começa no versículo 20 do capítulo 20. Então, é Mateus 20, 20. Depois, quem quiser dar uma conferida. O título é Pedido dos Filhos de Zebedeu. Então, nessa citação, conta-se que a mãe dos filhos de Zebedeu foi procurar Jesus e, conversando com Jesus, pede a Jesus que os seus filhos, que eu fui pesquisar, os filhos de Zebedeu, são 2 apóstolos de Cristo, que estão ali junto com os outros. Então, eu fiquei imaginando a cena, os 12 no Cristo, e a mãe chega fazendo um pedido a Jesus, que seus filhos, ela diz assim, ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda, João e Tiago. Aí Jesus disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Então, assim, dá a impressão que sentar ao lado de Jesus, no reino de Jesus, no reino
né? No reino dos céus, né? Que não era aqui na terra. É uma bênção, né? É uma coisa maravilhosa. E Jesus fala: epa, mas será que você quer beber do meu cálice? Você vai querer passar o que eu vou passar? Aí você já toma aquele susto. Você fala: nossa, mas por que que ele está falando assim? Nós não sabemos, né? É que a pessoa que está ali com ele naquele momento não sabe o que vai acontecer, mas ele tem a noção, mais ou menos, do futuro, que é o que nós temos na visão da Bíblia, né? E ele vai dizer que quem deve conceder essa honra de sentar ou não no reino é o seu Pai, Deus. Olha, olha isso. Então, ele se rebaixa para Deus. E depois, o versículo 24 até o 28, que vai terminar ali, né? Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Ficaram indignados. Poxa, como assim vem pedir para Jesus isso, né? E Jesus diz, chamou os 10 e disse, sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós, pedindo para que não se julgasse a situação que estava ocorrendo naquele momento. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Então, ele dá essa lição de humildade. Na fala dele já apareceu a humildade, e novamente ele coloca: assim como o filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir. E aí entra essa parte onde o Emmanuel ressalta e termina dizendo: e para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Olha, e depois nós temos essa passagem, essa citação, nós temos o Emmanuel falando no primeiro parágrafo, depois dessa lição de humildade de Jesus, em companhia do espírito de serviço. Então, olha só, o que ele vai começar nos colocando nesse momento. A criação inteira nos reafirma esta verdade, o espírito de serviço, trabalho, o trabalho do servir. Então, a criação inteira nos reafirma esta verdade. Então, ele vai começar a falar da criação. Não só dos seres humanos, mas ele vai estender isso a todos os seres vivos, a todos os trabalhos existentes. Olha lá. Nos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Se a gente aplicar os reinos inferiores, digamos assim, nós podemos ter aqui várias explicações. Podemos pensar, como ele vai colocar aqui da árvore, no terceiro parágrafo, nós podemos pensar que ele está falando dos animais, dos insetos, do trabalho que existe. Vamos pensar nas formigas, na organização de um formigueiro, é uma colocação minha, né? As abelhas, para fazer uma colmeia, toda a organização do trabalho que existe ali dentro, né? Aí ele vem no parágrafo dizendo, olha, a lei do trabalho. A lei do trabalho. O trabalho como lei, nós temos lá no livro dos Espíritos, questão 647, a lei do trabalho é a lei da natureza. Eu peguei uma citação de Divaldo a respeito dessa questão da lei do trabalho. Ele diz assim, citando o Kardec, Divaldo. Ele fala assim, a lei é uma lei da natureza, constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E aí Divaldo vem complementando. O trabalho é um dos recursos dos mais valiosos para a educação dos sentimentos e um dos mecanismos mais eficazes para facultar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar-se a plenitude. O trabalho como uma ferramenta da evolução sobre o planeta. Olha que coisa mais profunda e bonita, né? Kardec trazendo a lei e o Divaldo comentando, né? Rose, pode falar, meu amor? Mary, eu estava lendo, né, à tarde, eu entendi essa parte
assim, que cada coisa que existe, né, tem um propósito, cada Muito bem. trabalho tem uma finalidade, que nada é em vão, né? Sim, Mesmo que a gente acha que é bem simples para nós, né, tem uma finalidade, né? Mesmo que a gente se sim. acha, que nada a ver, né? Tem uma finalidade. Eu tenho uma colocação aqui no próximo item que vai envolver isso que você está falando aí, a Hum. finalidade dos trabalhos. Não tem o mais importante e o menos importante, Aham, tá? Porque, isso. assim, eu estou indo parágrafo por parágrafo, mas eu vou chegar aí para fazer essa colocação. Aham, Não existe um melhor que o outro. isso. Eu coloquei aqui como uma rede de entrelaçamento de responsabilidades, Hum, cada um fazendo bem a sua, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui já. Eu sou professora, mas eu preciso comer o pão. Então, se eu vou na padaria, o pão está lá. Eu preciso do trabalho, é um exemplo bem bobo. Eu preciso do trabalho do padeiro. Eu preciso do trabalho do funcionário que recolhe o lixo na minha casa. Né? Então, nós dependemos um do outro. O mundo do trabalho é um mundo de entrelaçamentos de responsabilidades e dependência e colaboração. A gente tem que começar, né? Essa é a uhum, proposta do Emmanuel, é trazer esse trabalho com essa visão do conjunto, tá? uhum. Miriam, pode falar? Miriam, você não abriu o áudio. O que eu ia comentar é um pouco do que ela falou também, e no próximo parágrafo, né, ele fala do exemplo da pólvora, né? Sim. E a pólvora não é uma coisa ruim. É o que a gente, o que eu achei, o que eu entendi do parágrafo, o que a gente faz, como a gente usa a pólvora pode ser de uma maneira negativa, né? Sim, Tudo exatamente. tem uma função, Sim. né, na natureza. Às vezes somos nós, os seres humanos, que fazemos a escolha de usar aquilo de uma maneira incorreta. Justo. Exatamente. Exatamente. Então, ó, continuando aqui a partir da lei do trabalho, a gente estava falando que todos, né, temos que seguir essa lei, que o Divaldo traz, que o trabalho, né, já nesse preparo aí para a gente entender o trabalho como algo maior, do que não é uma punição. Então, assim, a gente não pode ver o trabalho que a gente realiza, ou que as pessoas realizam sobre o planeta, cada um na sua área, como uma punição de Deus. Nossa, eu tenho que pagar aqui mesmo porque eu estou devendo, então eu vou trabalhar nisso aqui. Não, não é essa a intenção do trabalho. Uhum. É alcançar, né? Olha o que o Divaldo, que bonito o que o Divaldo faz, é a melhor maneira de alcançar-se a plenitude, para você desenvolver o seu potencial, as suas ideias. É um mecanismo de trabalho, um mecanismo de desenvolvimento. Será que a gente encara o trabalho que a gente faz assim? Eu falo isso para mim, tá? Porque eu fico reavaliando o meu trabalho sempre. E não é porque o meu precisa disso, mas assim, é importante a gente ter essa visão daquilo que a gente está fazendo diariamente, porque, gente, das 8 ou mais cedo, a gente passa 12 horas fora de casa trabalhando, 8 horas fora de casa trabalhando, é muito tempo. Para a gente estar perdendo tempo sem aplicar o espiritismo, aplicar o cristianismo em nossas vidas. Então, nós somos pessoas, nós somos espíritos em evolução no trabalho também. Então, não é assim, eu estou aqui no estudo, na quarta-feira eu estou em evolução. Na quinta-feira, na hora do evangelho, eu estou em evolução também. Mas durante o dia, meu filho, vou para. Nossa, mexe comigo para você ver no meu trabalho. Não é essa a intenção. A intenção do Emmanuel não é essa. Então, ele continua aqui na natureza. Ó. Tem árvore que cura a enfermidade, a outra que produz o fruto. Tudo na natureza, na criação divina, tem um propósito. E é lindíssima essa parte. O pai, eu vou reler, porque ela é maravilhosa. O pai forneceu ao filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio. Atenção, aguardando somente
o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Aí ele fala da pólvora. Então, antes de entrar na pólvora, você pense, o que é esse esforço digno? É o trabalho. A palavra de ordem é a disciplina. É você estar ali, né? Se colocando no seu trabalho, mas com o intuito de servir. Aí, então, assim, você trabalhar. Então, o ato de trabalhar, eu percebo aqui, como um ato de lapidar algo da natureza. Vamos pegar o exemplo que eu dei do pão? Você fazer um pão, você vai ter que ir lá no trigo, né? O trigo está lá no campo, cada coisa em seu lugar. O trigo lá no campo, você não come trigo, não. Ele é duro pra caramba, seus dentes não arrebentam o bichinho, não. Vai ter que colher, vai ter que torrar, vai ter que moer, vai ter que fazer a farinha, vai ter que fazer o pão, vai ter que ter o fermento. Olha o trabalho. E isso é trabalho. Isso é trabalho. Eu estava pensando hoje, assim, não sei, talvez por inspiração, pelo assunto que trabalharíamos, nas nossas ancestrais, nas mulheres que nós temos em nossas famílias, que produziam tudo, moravam na roça. Então você fala assim, era ela dona de casa. Meu Deus, o leite estava na vaca, não estava no mercado. A farinha estava lá no trigo para virar esse pão que era assado aonde? Num forno de lenha. A roupa. Hoje, enquanto eu cheguei na correria do trabalho, eu botei uma máquina de roupa. Foi por isso. Enquanto a máquina de roupa lavava a roupa, eu vim tomar um banho e fiquei a pensar o privilégio que é isso. Porque a minha avó, a minha mãe, não soube o que era isso na sua juventude. Lavava roupa na beira do rio. E você imagina que existem pessoas até hoje fazendo isso, nesse frio que nós estamos? Sentada lá, lavando a roupa, se molhando toda. A água estava no rio. Hoje, está nas nossas torneiras, né? Olha que privilégio, olha quanto benefício que nós temos da evolução. Então, olha o esforço digno. Onde a gente foi parar nessa jogada, gente? Olha onde a gente consegue, a gente vai buscando isso. Maria, pode falar, meu amor. Ô, Mary, nesse parágrafo aí, nesse exemplo aí do Emmanuel aí, que em relação à natureza aí, dizendo, né, que há diferentes tipos aí de árvores, o meu entendimento também foi assim que, né, como as árvores ali traz o alimento, né, tem as que trazem o alimento, as que trazem o remédio, né, então, da mesma forma que as pedras, né, constroem ali, fala que constrói a casa, e as que constroem os caminhos, eu entendi que isso, no meu entendimento, é que cada um de nós também podemos servir, né, de alguma maneira, né, que cada um tem ali o seu papel dentro dessa organização aí do planeta, do trabalho dentro do planeta ali, dentro aqui na Terra, e que cada um de nós, como lá as árvores, tem uma utilidade no trabalho de servir, né? Muito bem. Então, assim, foi esse o meu entendimento aí nesse parágrafozinho aí. Maravilhoso, porque ó, a pedra que contribui na construção e há outras que calçam o caminho, algumas que a gente tropeça, né? E aí, o que a gente põe, né? No meio dessa história, o esforço digno, na verdade, que é o trabalhar o elemento ali, mas o servir. Então, olha essa frase que a gente leu inteira aqui, ele fala do esforço digno, a palavra de ordem e a arte de servir. Esse aprendizado de você poder servir com o seu trabalho, né? Muito bem, isso mesmo. Essa parte, só um minutinho, tá, Estela? É essa parte que Rose estava colocando ali atrás,
das funções, né? Esse que eu falei que existe, eu trouxe a palavra, assim, essa rede de trabalho. A gente está tudo entrelaçado na nossa sociedade. Nós não trabalhamos individualmente para receber o nosso salário, pagar as nossas contas, não é individual. Nós temos uma rede de entrelaçamentos no trabalho que eu vejo desta maneira, né? A proposta do Emmanuel, que vai interligando o trabalho de um com o outro, porque nós dependemos uns dos outros no mundo do trabalho. Nós precisamos do outro. Então, eu estou lá, enquanto professora, dando aula, eu preciso do livro ali na mão do meu aluno, por exemplo, um exemplo bobo, a caneta. Então, assim, como que isso chegou até lá? Precisa do trabalho, né? Agora tem o computador, a internet. Então, é todo mundo fazendo cada uma a sua parte, esse interligar que a Rose estava trazendo daquele momento, que eu falei que teria um parágrafo que a gente falaria. Stella, pode falar, querida. Eu estava pensando aqui em algumas situações que eu vivi no trabalho como professora, né, e mesmo como gestora, que para além da força do trabalho, a gente também, como você falou, a gente é espírito o tempo todo, né? E às vezes, uma palavra que você fala em determinada situação dentro do seu trabalho, você também está ali colocando Cristo ali naquele momento. Né? Sim. Às vezes você é colocado em situações dentro do seu trabalho que você também faz a diferença, né? Não só pela força do trabalho, mas também por estar ali naquele momento de conviver com seus colegas de trabalho, né? Você também você pode colocar Cristo ali naquele momento. Estou certa. Na sua palavra. Sim, na sua palavra, no seu ouvir. Às vezes o seu colega de trabalho está ali trazendo para você um suposto problema, às vezes até uma agressão verbal, até uma coisa que te dá um desagrado, alguma situação desagradável ali, mas você pode olhar para ele com um olhar diferente. É uma arte você se pôr a servir e não tomar a ofensa que ele traz, não levar para o lado pessoal, né? É algo que é do trabalho e todo mundo está passando por problemas, ainda mais agora, né? Na pandemia, como a gente está vendo as pessoas cada vez mais intolerantes, o nosso mundo do trabalho está bem difícil, né? Da gente se relacionar. Por quê? Porque a gente não está levando a arte de servir. Então, não adianta só o trabalho sem a parte do servir, porque daí vai ficando desgastante e a gente vai perdendo esse sentido que o Emmanuel está querendo trazer, né? Ai, gente, quem que tinha falado? Era a Maria ou era a Rose que estava na fila primeiro aqui? Tem as duas. Eu não vi qual das duas estava primeiro. A Rose. Abre o som, Rose. Até então, quando você tem até uma parte que fala que quando você, o que ela falou, né, a Estela, quando você está doente, se sentindo ruim, né, não tem como trabalhar braçal, vai nas palavras, né? Isso, muito bem, eu lembrei disso também, quando está enfermo, né? Que coisa! Não é? Eu lembrei também dessa parte. Maria? Falar também um pouquinho aí sobre isso, que onde quer que a gente esteja, né, que seja na nossa casa, com a nossa família, ou mesmo, né, no convívio social ou no trabalho, a gente tem que estar sempre voltado mesmo a nossa atenção, nós temos que ter a consciência, né, do papel da gente aqui, né, e desse, que é um papel importante, né, que Jesus nos ensinou, que Deus espera de nós, né, que é esse papel do servir, né. É um trabalho, né? Exatamente. Servir onde quer que nós estejamos, servir onde quer que nós formos colocados, né, nós estarmos ali dispostos a isso, né. Muito bem, essa mesma ideia, né? E dando continuidade aqui à parte da pólvora, né? Ele diz assim, ó, se lhe foi doada a pólvora destinada à liberação de energias, e se a pólvora é usada como instrumento de morte, o problema não é a pólvora, o problema é o uso que foi feito da pólvora.
Então, cadê o esforço digno? Cadê a palavra de ordem? E onde está a arte de servir? Tá vendo? Então, olha lá, a pólvora está ali, ótimo, que podia ser usado de uma maneira diferente. Podia, mas se escolheu outra. Então, não há esforço digno, porque não há dignidade em matar o outro. Onde está a dignidade? Eu ouvi numa palestra esses dias que a própria Kátia colocou para a gente no grupo da sexta, que diz assim, que Joana de Ângeles nos traz uma definição de bem muito grande. Você está lá na dúvida, né? Sobre o que é o bem, o fazer o bem. É tudo que vai e faz em defesa da vida, da preservação da vida. Isso é fantástico. Isso é um ensinamento para trazer para o nosso coração, para a nossa vida. Não é? É belíssimo você poder falar isso. E cadê a dignidade e o bem em usar a pólvora para matar o outro? Não há. Os meus alunos, quando eu estou ensinando sobre as guerras, eles amam guerras, tá? Só para se vocês não sabem, a Estela está aí. Quando nós vamos aprender sobre Hitler? A Segunda Guerra Mundial? Nossa, porque desenvolveu? Aí eu falo assim, verdade. Desenvolveu muito a tecnologia. Aí eu faço a pergunta para eles, mas será que não teria outra forma de desenvolver a tecnologia a não ser a guerra? Precisava mesmo morrer 10 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial? E caminhar-se para outra que foi mais letal? Para que a tecnologia ser usada desta maneira? Então, o mau uso é o não saber servir. É o contrário da proposta do Emmanuel. Porque no final, Maria, já passo a palavra para você. Ele termina esse parágrafo dizendo assim, objetivando, sugere a prática do bem, o Senhor Supremo, em tudo sugere a prática do bem. E o bem preserva a vida, né? Acabamos de ver a definição de Joana. Objetivando a elevação e o enriquecimento dos valores do patrimônio universal. Não falou do individual. Tá vendo como tá grande, tá coletivo essa ideia de trabalho? Se você pensa numa sociedade elevando os valores totais, você fala assim, ixi, não vai dar certo isso aqui, não. Vai subir o nível de amor, fraternidade no mundo, na caridade? Não vai. 7 bilhões de pessoas, quase 8. Então, não é essa a ideia. Você sobe o patrimônio de valores universais do planeta com a sua atitude. Então, aquela coisa que parece utópica, que nunca vai se realizar, quando você se volta para você fazendo, o outro fazendo e o outro fazendo, ela se torna possível. A atitude é do indivíduo, não é você olhar, por exemplo, eu estou lá na minha escola, nossa, né, trabalhando lá no colégio, nossa, aqui tem jeito, não, ai, que coisa horrível, não vai dar certo. Então, você também não tenta. É fácil, né? Você acusa o outro e fala, é tão mais fácil eu falar que não tem jeito, porque daí eu também não preciso me mexer e movimentar para melhorar os valores do local que eu estou. Então, se eu não mudo todo, muda a mim. Porque quando eu mudo a mim, eu já mudo toda a minha atmosfera mental ao meu redor, e aquilo vai gerando uma prática do bem, não é? Então, a atitude individual, ela é possível. E a soma das atitudes individuais melhoram o coletivo, óbvio, isso é matemática, né? Maria, pode falar, amor. Quando você falou lá em relação lá, né, a como usar, né, se é usando para o bem ou para o mal, né, e é por isso que é importante a gente ter essa consciência, né, desse papel aí, de que nós estamos aqui para servir, não para ser servido, né, porque aí a gente passa a agir com mais clareza, né, de pensamento, né, e aí a gente passa a agir com mais amor, né, a gente muda realmente a atitude perante o nosso semelhante, né, é isso. Quando a gente se mantém, eu estou aprendendo isso a duras penas, mas quando a gente se mantém no nosso centro, quando a gente sabe
para que a gente veio, para onde a gente vai, ninguém tira a gente do equilíbrio, né? E quando você entra num lugar que te contamina com aquela... E você fala, é o lugar que eu estou. Não, o lugar é você. Se você mudar, aquele lugar, ele pode ser o pior do mundo, ele não te afeta. Não. Eu estou tentando fazer isso na minha vida, em todos os lugares que eu vou. Porque eu tinha essa mania, é lá. E aí eu atraio com a minha mediunidade. Para com isso, para com a hipocrisia. Cadê seu esforço digno? Porque quando eu vou lá no Emmanuel, eu já leio o Emmanuel e falo, vamos, vai, Merlin, olha para você aí. Vamos ver. Jesus, olha aqui, gente, ele diz assim, não olvidemos, não esqueçamos, né? Jesus passou entre nós trabalhando. Caramba. Examinemos a natureza da sua cooperação sacrificial. Gente, o protetor do nosso planeta, ele encarnou. Ele só serviu o tempo todo, né? Precisa falar mais alguma coisa? Se precisa, a gente fala. Gente, ele curava as pessoas, ele ajudava, ele dava o exemplo. Ele nem precisava estar na carne. Mas ele veio cooperação sacrificial. Olha, então ele trouxe, aprendamos com o mestre a felicidade de servir santamente. Olha lá a citação inicial de Mateus, né? Quando foram julgar ele, ei, faz isso não, 10 queridos apóstolos. Não julguem-se superiores uns aos outros, não sejam autoritários. Olha, gente, olha se isso não é servir ensinando o caminho, servir dando o exemplo, né? Ele não dava ordem, ele dava o exemplo. Ele nos deu o caminho para seguir. Se a gente não segue, não é culpa dele, mas ele deu. E olha que bonito o que o Emmanuel coloca. Podemos começar hoje. E aí ele vem com 2 exemplos maravilhosos. Uma enxada ou uma caçarola. Fantástico. Constitui excelentes pontos de início. Aí, como eu pensei já em enxada, né? O símbolo do trabalho, não é? E vamos imaginar, esse livro, ele foi publicado em 1950, quando o Brasil é um país rural. Então, você está falando para o trabalhador, estou inchada aí, ó, você pode começar hoje a arte de servir. Eu sou inchada. Aí o outro fala, mas eu não estou inchada, eu estou com a caçarola na panela, na cozinha. Sirva. Aí, né, Rose? Olha o que a Rose estava falando. Não tem trabalho melhor que o outro. Mas o salário do fulano... Não tem. Amanhã a gente vai trabalhar o evangelho, eu vou trazer essa ideia aí, de a gente olha para quem ganha mais, né? A gente só olha para quem tem mais, né? E se olhar para quem ganha menos? Quanto você tem para contribuir, para ajudar? E aí veio a Rose, né, que colocou ali junto a citação aqui, do grupo que a gente foi construindo aqui. Agora, você não está trabalhando, você está enfermo, de mãos inabilitadas para colaborar diretamente, mas mesmo assim serve na edificação moral. Então, se você está inabilitado fisicamente, você pode conversar, você pode trazer. E a Estela que trouxe, né? Você está no teu local de trabalho, mesmo trabalhando, não estando enfermo, você pode trazer a arte de servir para o acolhimento de um amigo seu, de um colega seu, de um aluno seu, de um cliente seu. A palavra de tranquilidade, no momento em que nós estamos vivendo de tanta angústia, medo, desespero, de insanidade, né? Nós estamos num momento muito insano da história da humanidade com essa pandemia. Tem um povo que saiu mesmo da casinha. E uma palavra de calma, meu irmão, tá tudo bem, às vezes é o suficiente. Quando a pessoa vem gritando descontrolada com você, ao invés de você trocar em cima, porque eu sou assim. Nossa, se alguém chega gritando comigo, eu falo, meu Senhor, me segura, Pai. Porque eu sei que eu estou encarnada, eu tenho noção que eu não sou flor que se cheire. Aí eu
respira, pensa no Emmanuel, fala, meu irmão, por que você está assim, calmo? E às vezes você acolhe aquela fúria e tudo muda. Ele vai ver que é despropositada, né? Ele vai ver que não era o caminho. Às vezes, gente, o que vai acontecendo quando a gente se habilita a mudar com a nossa... Vou tirar a apresentação. Com a nossa atitude, né, no nosso trabalho, com a nossa... o nosso esforço digno. Primeiro, quando você muda, as pessoas ao nosso redor, elas não entendem a mudança. Elas olham e falam, tá estranho. Por exemplo, a Marilyn falando isso. Aconteceu alguma coisa de errado, porque não é possível, a Marilyn é explosiva. E quando você quer mudar, as pessoas, elas te puxam para o caminho que você estava antes. Não é? Você está vendo, você fala, mas esse é o meu antigo eu. Mas aquele antigo eu está gritando, quer ver eu ir? Ó, ó. E, ao mesmo tempo, quando você se põe a servir, o trabalho aparece para você fazer. Então, você está lá no seu trabalho, chega alguém e fala, nossa, estou precisando de uma ajuda. Precisava conversar com alguém, nossa, eu tô desesperado. Eu ouvi falar que você era espírita. Ô, Marilyn, vamos trocar uma ideia? Ô, Estela, você está estudando espiritismo? O espiritismo hoje, eu estou, assim, muito feliz. Porque eu estou sendo procurada por pessoas que antes me olhavam com um olhar torto. Ela é espírita, procurando onde estava o alguidar que eu estava fazendo as macumba. Porque há uma mistura, né? As pessoas confundem. Hoje, o número de pessoas que eu convivo, que é grande, que tem chegado para mim e falado, nossa, eu sei que você é espírita, eu posso conversar com você sobre esse assunto? Está incrível. E isso é muito bom, eu fico muito feliz, porque significa que algum trabalho está dando certo. O esforço digno nosso, do estudo, de levar, né, o espiritismo. Gente, o que a gente faz aqui, na quinta-feira, né, na quarta, na quinta, na sexta, com a Kátia, de ir trazendo as pessoas novas que iniciam o espiritismo, elas mudam a vida delas. Eu conheço algumas que eu estou trazendo e que elas falam, Marilyn, nossa, como a minha vida mudou. Por quê? Porque elas estavam preparadas para ouvir essas palavras. Porque às vezes a gente já ouviu, viu, gente? Mas a gente não... A gente deixou passar. É igual quando a gente lê o Emmanuel, né? A gente lê o Emmanuel em outras situações da vida que a gente fala, ah, tá, legal. Às vezes você está com o saco tão cheio, você leu, você não pegou nada. Daí você para e lê de novo, você fala, meu, mas isso aqui estava tudo aqui? Não é possível, o evangelho é a mesma coisa. Nós precisamos estar aptos a receber. Porque Deus, como toda criação, coloca as respostas para a gente. Minha mãe sempre me diz, filha, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Basta você não fechar as janelas que Deus está abrindo. Mantenha-se atento que a saída vem. Né? É o vigiai e o orai. Vigiai e orai. Então, o que a gente leva dessa vivência do capítulo 4? Antes de servir. Agora a gente para e pensa no título, porque o Emmanuel é maravilhoso. Ele veio dizer que nós temos que ter no trabalho um esforço digno para servir. É lindíssimo. Mas o título é antes de servir. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando, refletindo, pensando. E como Maria disse, né? Tendo uma ação consciente. Nós somos espíritos imortais. Numa experiência carnal, 8 horas no trabalho, continuamos espíritos imortais. Na casa espírita, espíritos imortais. No supermercado, também. Lá naquela fila imensa, travada do trânsito, também. É ali que você lembra que você é espírita, porque você está com aquela vontade de apertar a buzina e xingar meio mundo, como se aquilo resolvesse, né? Quando você tem a vontade de entrar na rede social e cutucar todo mundo e sair todo feliz, porque você causou uma discórdia. Para quê? Nós
Somos ou não espíritas? Eu vou terminar com essa pergunta. Nós somos ou não espíritas? Se somos, somos 24 horas, pela vida toda. E a vida é imortal. Alguém quer comentar? Colocar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Bem, só assim, complementando, né, que são várias, né, as possibilidades de servir, né, e essas possibilidades surgem a todo instante para nós, né, e aí nós é que escolhemos, né, servir ou não, né, e a gente pode, como disse aí no final, a gente pode servir materialmente, como espiritualmente, mas o mais importante é a gente estar sempre pronto, né, para servir, a gente está sempre ali disposto realmente a servir da melhor maneira possível, né, porque sempre vai ter algo que a gente possa fazer, sempre vai ter alguém que a gente possa ajudar, né, em qualquer lugar realmente, né, que a gente Está falando, esteja, né? e me veio aqui uma lembrança. Esses dias eu estava numa oração falando, Deus, eu quero ter muita saúde para eu poder trabalhar e ajudar as pessoas. E aí, quando a gente pede isso, né? Porque assim, quando a gente cuida, é porque a gente pode. Pior é quando a gente tem que ser cuidado, né? Que daí você tem que fazer um trabalho diferente em você. Então, eu estou na situação de cuidadora, ótimo, que eu possa cuidar por muito tempo. Daí você termina a oração e o telefone toca. Tem alguém no hospital, tem alguém querendo seu conselho. E aí você faz o quê? Olha a oportunidade. Gente, é a todo momento a oportunidade que a Maria está falando. É a todo momento. Está batendo na nossa porta. Aí você fala, eu tô cansado. Poxa, cheguei agora. Né? E aí? Ah, não. Cheguei de serviço ontem, cansada, 12 horas fora de casa. Eu olhei no corredor, pessoas, espíritos andando. Eu olhei e falei, tá bom, Senhor. Servi? Vamos conversar? Chamei o grupo lá, né? Eu avisei e falei, vamos conversar? Preciso conversar. Não interessa se eu tô com 12 horas trabalhando. Eu não tô vendo, eles estão me pedindo ajuda. Eu posso ignorar? Posso. Azar o meu. Ignoro. Mas eu escolhi não. Eu não pedi para ajudar. Então, às vezes, a gente tem que ajudar, não é só encarnado, é também desencarnado. E olha que bom quando a gente está na atitude e na posição de ajudar, de servir. É essa que é a mensagem do Emmanuel de hoje, né? Oportunidades teremos, sempre. Inclusive entre nós, né? Entre nós aqui, principalmente. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Quem sentiu a vontade, uma inspiração? Todo mundo quietinho, né? Hoje é um dia tão especial que a nossa casa está com 3 aniversariantes, né? Comemorando, né, gente? Nós temos tanto a agradecer, não é verdade? Nós temos a família Bettiati, olha aí, 2 na família Bettiati, né? A gente falou aqui, tem o Olis, tem a neta da Isaura também hoje. Temos o Júnior, né? E temos o Kleber, que são os nossos integrantes da nossa casa. Olha que lindo dia hoje. Vamos agradecer? Quem vai? Maria vai agradecer? Vamos lá. Então vamos, Maria. Obrigada. Unindo então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e elevando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, em agradecimento ao nosso estudo de hoje, a esse aprendizado lindo que Emmanuel nos trouxe, do servir ao nosso próximo, sem o desejo de nada em troca, servir simplesmente por servir, por amor, seguindo os ensinamentos que Jesus
nos trouxe, seguindo o Evangelho de Cristo todos os dias, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, qualquer lugar que estejamos, nós temos sempre a oportunidade de fazer o bem. Agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos recebidas. Agradecemos por essa doutrina maravilhosa que nos traz tanta luz, que nos traz tantos ensinamentos, que nos levam à reflexão da mudança, do melhoramento das nossas atitudes. Obrigada, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Maria. Obrigada a todos pela paciência, pela colaboração e principalmente pelas contribuições maravilhosas que vocês deram, tá? A gente se vê na próxima quarta-feira, então. Obrigada.